Olá, eu sou o Rodrigo. Nós voltamos para a unidade 2, áudio, da sessão de comunicação, modos e mídias, aqui do curso Mídias Digitais e Ensino de Línguas. Nessa aula, a gente vai estudar especificamente multimodalidade, os diferentes modos de comunicar, as mídias e as suas linguagens específicas, o processo de comunicação nos diferentes modos e mídias e os aspectos relevantes dos diferentes sistemas de significar e o que eles nos ensinam. E, naturalmente, a gente termina a nossa aula com uma atividade prática, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar é que, a partir do momento, isso sempre foi assim, na verdade, mas isso começou a ficar cada vez mais evidente a partir do momento que as mídias digitais entram em nosso cotidiano, né? De que há diversas e múltiplas formas de significar e essas diferentes e diversas formas de significar sempre ocorreram assim. Ou seja, o significado, na verdade, é a tradução da nossa interação com o mundo. E ele, de uma certa forma, nos identifica dentro desse próprio mundo. Então, se a gente parar para pensar, uma pessoa, eu me defino não só por quem eu sou, mas eu me defino também pelas roupas que eu uso, eu me defino pelas escolhas que eu realizo para significar a pessoa quem eu sou. Então, a ideia básica da teoria da multimodalidade é essa, né? Eu realizo escolhas de significação. Essas escolhas de significação, elas são múltiplas e elas abarcam diferentes formas de significar, né? Por exemplo, a linguagem falada é uma forma de significar. O tom que eu falo para alguém durante a minha fala é uma forma de significar. A linguagem escrita é uma forma de significar. Mas se eu parar para pensar no universo digital, a fonte tipográfica, a letra que eu escolho, é uma outra forma de significar que contribui para aquilo que eu escrevo. Ou seja, eu vou escolhendo, realizando construções de significado, traduzindo para o mundo a minha visão ideológica, estética e informacional das coisas que acontecem. Isso faz com que todo o processo comunicacional seja múltiplo, né? Ele não é único. Ou seja, eu uso diferentes modos de significar simultaneamente. Mesmo num texto escrito, um texto impresso, num livro. Às vezes eu pego um livro e digo que aquele livro tem cara de velho. Às vezes eu pego aquele livro e digo que aquele livro é difícil de ler porque a letra está muito pequena. Ou seja, eu estou incutindo ali avaliações estéticas e às vezes ideológicas a respeito da forma como aquele significado é representado, né? Isso faz com que o signo ele não seja pensado mais como algo arbitrário e que esteja cuja a sua relação com o mundo seja algo totalmente além da minha capacidade de escolher, quase como dada. Isso faz com que qualquer significado no mundo seja expressado a partir de um princípio de escolha. Ou seja, eu escolhi usar uma camisa dessa cor, eu escolhi usar esta gravata, eu escolho usar este óculos, eu escolho raspar os cabelos. Todas essas escolhas constroem o significado e o signo que eu sou. E todas as nossas escolhas, o mundo comunicacional também são assim. Ou seja, eu não escolho não apenas palavras, mas eu escolho toda uma construção, toda uma gama de conteúdo, né? Esses usos de linguagem, essas diferentes modos de linguagem são socialmente reconhecidos como sistemas semióticos. Por que socialmente reconhecidos? Existe uma espécie de tradução social daquilo que eu significo. Ou seja, espera-se, né? Espera-se na nossa sociedade que, a partir de um código de significados, que um homem use roupa X, Y, Z, que uma mulher use roupas X, Y, Z, né? Espera-se, por exemplo, que em determinadas situações, que determinadas palavras ou que determinadas escolhas, por exemplo, de vestimenta também sejam usadas, né? E isso vai socialmente interagindo com indivíduos. As pessoas gostam de usar a ideia do uso das imagens como algo bastante interessante nesse sentido. Determinadas obras literárias, por exemplo, não possuem imagem. Por quê? Porque pressupõe-se, é reconhecido que na leitura de um romance, por exemplo, cabe ao leitor imaginar as imagens ali construídas.
enquanto num livro infantil, não, o uso constante de imagens, porque julga-se importante, por um efeito lúdico da criança, que essas imagens sejam construídas, né? É interessante vocês observarem, em todos os nossos slides agora, nessa aula, há um pequeno quadro, normalmente na parte de baixo do slide, que tem uma série de referências, né? Como é uma aula bastante teórica, eu queria que vocês olhassem para essas caixas que estão na parte de baixo de cada um dos slides e fossem a seção de referências no Moodle, porque lá todos as referências estarão completas para uma caso seja interessante vocês ou vocês quiserem fazer uma consulta posterior, né? Então, isso faz com que o quê? Se a gente for parar para pensar no nosso processo comunicacional como um todo, ele acaba sendo o resultado da interação entre dois níveis de contexto. O primeiro seria o contexto de cultura. O que seria o contexto de cultura? É esse grande guarda-chuva no qual eu vivo, esse grande guarda-chuva que determina as nossas normas sociais, que determina a validade das nossas experiências sociais, que determina os caminhos sociais por qual o indivíduo deve viver. É esse contexto de cultura que nos dá uma identidade geral quanto grupo, né? E o contexto de situação. O contexto de situação é aquele momento onde o meu contexto de cultura efetivamente acontece, né? Quer dizer, tem uma representação do contexto de cultura do que seja uma aula, né? Como deveria acontecer uma aula. Aí, no momento que eu vou para cada aula individual do mundo, eu tenho um contexto de situação que faz esse contexto de cultura ocorrer, acontecer, se materializar, né? Apesar de uma aula ser sempre uma aula, ela vai acontecer diferentemente nos diferentes momentos em que as aulas forem dadas, né? Quem é professor acho que deve lembrar disso, né? Você nunca consegue dar a mesma aula duas vezes da mesma forma, nem que ela seja sobre o mesmo assunto. Existe uma série de variáveis contextuais que transformam isso, né? Aí entra o contexto da situação, né? Então, esse contexto de cultura, ele é difuso, ele representa os nossos grandes padrões culturais de significado, né? Ele se manifesta em tudo, desde a nossa vida cotidiana, familiar, até na nossa cultura institucional, no nosso emprego, na nossa vida. Ele é responsável para a criação da comunicação em seu sentido geral, não é isso não? Das grandes realidades que a gente vive, né? Por exemplo, os gêneros que a gente tanto discute e estuda, eles fazem parte desse contexto de cultura, né? São ali formas de construção de texto regulares, que estão disponibilizadas para a gente e são construídas por nós mesmos através da nossa cultura. É importante entender isso. Esse contexto de situação, ele influencia o contexto de cultura, assim como o contexto de cultura o influencia, né? E o que é esse contexto de situação? É a situação efetiva no qual os processos comunicacionais acontecem, né? Ele é o momento onde aqueles padrões culturais, onde a minha ideia do que é uma aula se traduz numa aula efetiva. Na minha ideia do que seja um artigo de jornal, se traduz num artigo de jornal efetivo. Na minha ideia do que é um filme de aventura, se transforma num filme de aventura efetivo, né? Ele nos ajuda a determinar as escolhas de linguagem no nível prático. O que eu quero dizer? Eu dando essa aula aqui para vocês, numa situação de EAD, é totalmente diferente de se eu estivesse dando essa mesma aula numa sala de aula com indivíduos presentes, né? A interação seria diferente, eu faria escolhas diferentes, eu teria diferentes tipos de intervenção na minha fala que me obrigariam a realizar escolhas que eu não preciso realizar aqui, né? Ao mesmo tempo, quando a gente se comunica, a gente cria significados a partir de 3 níveis básicos. Da organização da linguagem, ou seja, a forma como eu organizo a minha linguagem, ela significa, né? O fato de eu escolher, colocar, como no exercício que a gente fez na aula passada, colocar a personagem de uma notícia antes ou depois, isso determina uma escolha de caráter ideológico significativo, por exemplo, né? Espelha as nossas representações do mundo, quer dizer, o simples fato de eu escolher representar a personagem da notícia que a gente fez lá na andade anterior, de uma forma positiva ou negativa, representa um pouco como eu vejo aquele grupo social e aquele indivíduo no meu mundo, por exemplo. As diferentes linguagens também, elas representam a forma como eu me represento como eu me relaciono com esses indivíduos, o nível de hierarquia que eu tenho, como eu me coloco perante eles, como eles se colocam perante mim,
Isso é igualmente importante, né? Bem, eu acho que por agora é só e a gente se vê no próximo vídeo.